Continuando a nossa pregação e ensinamento sobre este mal tão terrível que é a mentira, a calúnia, que corrompe e destrói a humanidade inteira e que está dentro de todas as igrejas. As pessoas são mentirosas, são fingidas, são falsas. Infelizmente, que é um dos males tão grande que lança o homem no inferno, e do inferno será lançado no lago de fogo, conforme nos descreve a palavra de Deus, e não terão perdão e nem misericórdia aqueles que morrem com o coração cheio de mentira e de calúnia. Então, a calúnia, meus amados irmãos, é um pecado muito grave. Quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas foram condenadas e torturadas por causa da calúnia. Muita gente inocente. Ixi, muita gente inocente. Em nossos dias também, pessoas que não cometeram tal crime, mas foram inventados, foi criada uma calúnia, uma mentira tão grave, dizendo, não, essa pessoa fez isso e fez aquilo, e no fim ela não fez, foi torturada, foi morta. Nós estávamos contando este fato da Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, e no capítulo a respeito da vinha de Nabote, o que aconteceu, a calúnia que Jezabel, mulher do rei Acabe, inventou de Nabote, fez com que ele morresse, ele e toda a família, perdesse a vida, por causa de um terreno que estava situado no lado do Palácio Real, que Nabote não queria ceder aquele terreno, por causa da lei de Moisés, ele estava cumprindo a palavra de Deus, não podia passar aquele terreno de herança para outra tribo, era a lei de Deus, mas o rei Acabe não quis entender, não quis aceitar o não, e Jezabel, como era uma bruxa, uma mulher abominável, idólatra, influenciadora do marido, ela conseguiu a morte desse homem inocente e de sua família. Mas aí Deus enviou Elias, o profeta, e profetizou a maldição, a desgraça sobre a vida de Acabe e de Jezabel. Aí Acabe acaba se humilhando diante de Deus, e esse mal não vai lhe acontecer enquanto ele estiver vivo, porque ele jejuou, se humilhou diante de Deus. Então, nós, se nos humilhamos, jejuamos, se nos arrependemos verdadeiramente diante do Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele não quer condenar, Ele não quer lançar ninguém num mar de fogo. Ele quer salvar todos, mas isso não depende só dele, depende de nós. Nós não podemos ser mentirosos, falsos, porque os mentirosos e os falsos terão como herança o lago ardente de fogo. É o que contamina a humanidade inteira, amados irmãos, este mal da mentira, da calúnia. No capítulo 22 de 1 Reis, continuando, tinha o capítulo 21, e o capítulo 22 fala da morte de Acabe. Acabe vai morrer, mas o que acontece? O rei Josafá, que é um rei justo, um rei que temia Deus, veio visitar em Samaria o rei Acabe. E lá, conversando entre os dois, o Acabe disse, olha, Ramote de Galaad é nossa, e nós perdemos para os sírios, os arameus. Por que não vamos conquistar de volta? Vamos fazer uma guerra e conquistar Ramote de Galaad, que pertence a nós. Falou isso a Josafá. Josafá disse, olha, eu estou contigo para a guerra. Meus cavalos, meus combatentes, nossos soldados estão contigo. Só que, antes disso, Josafá disse, consulta a Deus. Chama os profetas e consulta a Deus. Então, Acabe chamou cerca de 400 profetas. E eles começaram a profetizar diante deles, dizendo, sim, vá a Ramote de Galaad, que Deus lhe dará vitória ao rei. Deus lhe dará vitória. Todos em comum acordo, unânimes, os profetas começaram a profetizar que ele deveria ir e ia vencer nessa guerra contra os arameus e recuperar a cidade de Ramote de Galaad. Mas Josafá, que era um homem temente a Deus, Josafá, que era um homem justo, ele percebeu que aqueles profetas ali estavam misturados com a idolatria de Israel. Estavam misturados com as coisas que Deus abominava. Não eram tão sinceros assim. E eles estavam profetizando essa vitória, mas ele não acreditou muito, Josafá. Não acreditou. Não é possível. Então ele disse a Acabe, não existe aqui em Samaria, não existe um profeta do Senhor, um profeta de Deus, mais um profeta.
Aí Acabe disse, sim, existe um, o nome dele é Miqueias, mas, infelizmente, ele sempre profetiza o que é mal a meu respeito. Eu odeio, detesto, por isso ele não está aqui. O rei Josafá disse a Acabe, não, Josafá, mande chamá-lo. E ele mandou um mensageiro chamar Miqueias. E esse mensageiro, quando chegou na casa de Miqueias, disse, olha, o rei Acabe está mandando chamar você, e é o seguinte, cerca de 400 profetas estão profetizando o bem, estão profetizando a vitória do rei Acabe sobre os arameus. Por isso que a tua profecia seja igual a deles. Miqueias, ao ouvir isso, disse ao mensageiro, o quê? Eu vou profetizar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. E ele foi com o mensageiro. Quando chegou diante de Acabe e de Josafá, Acabe perguntou a Miqueias, Miqueias, devemos ir a Ramot de Galaad? Seremos vitoriosos ou não? Miqueias disse, vai que o rei será vitorioso, vai derrotar os arameus. Mas Acabe perguntou de novo, Miqueias, será possível que eu devo te interrogar novamente para que me fale somente a verdade? Então Miqueias disse, se você quiser ouvir a verdade de Deus, então você vai ouvir agora. Eu vi, Deus me mostrou, que o povo de Israel estava como que ovelha, sem pastor. Então ouviu-se uma voz dizendo, voltem todos para casa, porque o povo não tem mais rei. Essa é a palavra de Deus. Ao ouvir isso, o rei Acabe disse a Josafá, eu não disse que esse homem não profetiza o bem a meu respeito, só o mal? Está contra todos os 400 profetas, estão unidos, dizendo que nós vamos vencer, e só esse está dizendo que que eu vou morrer. Como? Aí, o que aconteceu? Miqueias completou a revelação, a profecia que Deus lhe tinha dado, já antes dele vir. E ele disse, rei, deixa eu dizer algo a mais, o que Deus me mostrou numa visão. Eu vi o Senhor sentado no trono e todos reunidos em volta dele. E ele falou assim, na visão que eu tive, quem é que vai enganar o rei Acabe para que ele vá à guerra e seja morto em Ramot de Galaad? Aí um dizia uma coisa, outro dizia outra. De repente veio um espírito e disse, eu vou conseguir enganar Acabe para que ele vá à guerra e morra. O que você vai fazer? Eu vou me tornar um espírito de mentira na boca de todos os profetas dele. Então o Senhor disse, você vai ter êxito, vai. Por isso, ó rei, Deus decretou a tua morte. Se você for à guerra contra os arameus, você vai morrer. E esses profetas que estão aí, diante de ti, estão profetizando a mentira. Irmãos, quando o rei Acabe ouviu isso, disse, não, antes disso, tinha um profeta ali, que era chefe deles, o tal de Sedecias, veio e deu uma bofetada no rosto de Miqueias, disse, da onde o Espírito de Deus saiu de mim para falar em você? Então, Miqueias disse a esse chefe dos profetas falsos, disse a ele, você o verá quando estiver fugindo de quarto em quarto. O rei Acabe, então, disse, prenda Miqueias, e que ele seja racionado o alimento de pão e água, até que eu volte são e salvo dessa guerra. Miqueias respondeu, se o rei voltar são e salvo dessa guerra, Deus não falou através de mim. Que todos ouçam, povos todos, ouçam. E prenderam Miqueias, ele foi preso, ele foi racionado o alimento e a água, estava lá sofrendo. Mas o que aconteceu? O rei foi e disse a Josafá, eu vou me disfarçar, disse o rei. E você entra com a sua roupa real. Veja, a astúcia do rei Acabe. Ele estava com medo. Ele estava com medo. Porque ele sabia que essa palavra poderia ser a palavra de Deus. Ele estava em dúvida. E ele se disfarçou e entrou na batalha. O rei de Judá entrou com a roupa dele. Mas aos arameus foi dito,
ataquem somente o rei de Israel. E quando eles viram Josafá, pensavam que era o rei de Israel. Começaram a investir contra ele, ele começou a gritar. E eles viram que não era o rei de Israel. E aí eles desistiram de atacar Josafá. Alguém, preste bem atenção no que aconteceu. Alguém, um soldado, pegou um arco e flecha e atirou a esmo no meio dos soldados israelitas. A flecha voou na direção de Acabe e penetrou nele. A flecha acertou o rei Acabe, mas aquele soldado atirou ao acaso. E esta flecha foi direto e atingiu gravemente o rei Acabe. Ele começou a sangrar, pediu que o soldado que estava dirigindo a carruagem tirasse ele da batalha, mas a batalha foi intensificando e ele foi obrigado a ficar no meio dos soldados. E aí o sangue escorrendo, a ferida era grave e ele acabou morrendo. E o sangue escorria na carroça, na carruagem. E aí foram levar o rei, tocaram a trombeta e disseram: todos para casa, todos embora. O rei morreu. Eles voltaram, recuaram, não conseguiram tomar posse de Ramon de Galata. Voltaram, e aí a piscina de Samaria diz que quando eles foram lavar aquela carruagem, estava cheio de sangue, o sangue do rei Acabe. Os cães começaram a lamber o sangue e as prostitutas tomaram banho naquela piscina. Elias tinha profetizado: os cães lamberão teu sangue lá, aonde lamberam o sangue de Nabote. Nabote foi morto. O sangue dele escorreu e os cães lamberam. Meus irmãos e irmãs, é claro que não foi destruída a família de Acabe, toda a descendência, porque Acabe tinha se humilhado diante de Deus. Acabe tinha se jejuado, orado, mas dessa vez ele vacilou. E por ele ter vacilado, não acreditado no profeta Miqueias, que disse a verdade, o que aconteceu? Ele morreu na batalha. E aqueles falsos profetas, o que aconteceu com eles? Sim, com certeza foram todos mortos. Foi o que Miqueias falou. E aí Miqueias foi solto. Ele sofreu, porque a guerra demorava. Não era uma semana ou duas, era meses. E às vezes levava até anos. Então ele sofreu muito, o profeta. Verdadeiro profeta. Tiveram que soltar o profeta Miqueias, porque ele falou uma verdade. O único que falou a verdade. Os outros 400 estavam mentindo. Espírito da mentira na boca dos profetas. Eu quero continuar este vídeo, essa pregação, ensinamento sobre a mentira, no outro vídeo. Amém? Vamos para o outro vídeo.